Irmãos, abra comigo a sua Bíblia para Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Ore pelo clube. Nesse sábado nós teremos, se Deus quiser, estaremos aqui com as crianças e os adolescentes. Ore que seja uma bênção, assim como tem sido uma bênção cada clube bíblico. Efésios capítulo 1, os irmãos podem ficar em pé comigo. Efésios 1, verso 1 e 2, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos nesta noite também escutar a Tua palavra. Ela sempre é o alimento para a nossa vida, e que o Senhor mais uma vez possa falar ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Esta é uma das epístolas de prisão. Quer dizer que o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreve esta carta, e um pastor chamado Tíquico vai fazer uma visita a Paulo em Roma. Paulo, ele tem o desejo de tratar de alguns assuntos com a igreja em Éfeso. Então ele aproveita a oportunidade de que Tíquico está ali lhe visitando, e ele então escreve uma carta, e essa carta então é trazida por esse pastor para a igreja que estava em Éfeso. Então essa carta que nós lemos aqui, a carta de Efésios aos Efésios, é uma carta de prisão, escrita pelo apóstolo Paulo, trazida pelas mãos do pastor Tíquico e entregue à igreja ali em Éfeso. Interessante que cada carta do apóstolo Paulo, cada epístola do apóstolo Paulo, ele sempre faz uma saudação, né? Sempre uma saudação pequena, uma saudação ali que são semelhantes. Se você for olhar o início das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as 13 cartas vão ter esta saudação escrita por este homem de Deus. Estas saudações, elas também são nutritivas, elas têm alimentos, elas têm até doutrinas para o nosso ensino e para o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria de olhar para essa saudação, a carta à igreja de Éfeso, e tirar daqui 3 lições para a nossa vida hoje à noite. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é a autoridade do escritor, a autoridade daquele que está escrevendo a carta. Quem é o escritor da carta? Paulo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele reivindica para si mesmo o título que Jesus dera aos 12. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus. Apóstolo era alguém especificamente escolhido, alguém chamado e enviado para ensinar com autoridade. Este era o apóstolo, alguém escolhido, chamado, enviado para ensinar com autoridade. E ele não tinha se oferecido para este ofício. O apóstolo Paulo, ele não se ofereceu, ele não disse: eu quero ser um apóstolo do ministério, do trabalho de Cristo. A igreja não nomeou Paulo apóstolo. A igreja não o nomeou. Então nós vemos aqui que não foi pelo homem e nem pela vontade do homem que Paulo é apóstolo, mas sim pela vontade e pela soberania de Deus. Ele diz: apóstolo de Jesus Cristo
pela vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Foi uma comissão, uma escolha de Jesus Cristo. Quando foi isso? Foi quando Paulo se converteu, quando Jesus o converteu, né? Nós não nos convertemos, é Jesus que nos converte. Lá em Atos, capítulo 9, abra sua Bíblia lá, Atos, capítulo 9, versículo 5. Atos 9, 5 e 6. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Atos 9, 5 e 6, diz assim: e ele lhe disse, Paulo estava chegando a Damasco, Saulo ainda, né? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Note que o dia do chamado de Paulo foi o mesmo dia da sua salvação. Jesus o salvou naquele momento, mas não somente o salvou, Jesus também o comissionou. Meus amados irmãos, foi um dia majestoso na vida do apóstolo Paulo, esse dia da sua conversão. E eu creio que o dia da sua conversão e da minha conversão também foi um dia majestoso, sim ou não? Sim, claro que foi, meu amado irmãos. Nós encontramos aqui os dois V da vida cristã. Existe os dois V quando você empresta algo para alguém, não existe? Vocês conhecem os dois V quando você empresta algo para alguém? Conhece, Vitor? Quais são os dois V? Vai e volta. Você empresta para alguém, você diz: olha, 2V, hein? Vai e volta, eu vou emprestar, mas eu quero de volta. Existe também os 2V da vida cristã. É o vem e o vai. Ao mesmo tempo que Jesus nos chamou, Ele nos enviou. O dia da sua salvação também foi o dia do seu envio. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não fomos chamados somente a crer. Nós fomos também enviados a viver por Cristo, a anunciar a Cristo. Nessa viagem, nós aprendemos um pouco dos pernambucanos. Os pernambucanos, ele tem os seus sotaques e os seus dialetos. Os irmãos sabiam disso? Eu creio que cada estado tem, não somente os seus sotaques, mas os seus dialetos também. Quando nós descemos em Recife, nós havíamos contratado um transfer, né? Aqueles que iam fazer o translado do aeroporto até a pousada onde a gente ia ficar. E quando nós entramos naquele micro-ônibus, assume ali um guia, um pernambucano que conhece tudo de Pernambuco. E ele disse o seguinte: a sua esposa é estragada? E nós ficamos assim: como assim? A sua esposa é estragada? Sabe o que é estragado lá? A mulher que gasta demais. Aquela que não tem domínio do seu dinheiro. E ele perguntou para os maridos: e o seu marido é pirangueiro? O que é pirangueiro, Vitor? É aquele mão de vaca. Aí eu estava orando: Senhor, não deixa a Luciana se estragar aqui, Senhor. Aí eu comecei a pensar das estragadas da minha família. Quais as mulheres que gastam mais? Aí comecei a pensar nas minhas ovelhas. Deixa eu pensar aqui as minhas ovelhas que são estragadas, né? Aquelas que gastam demais. Aí eu lembrei da Nathalie, minha filha. Nathalie, minha filha, tem que pegar do pé dela, senão ela gasta mesmo. Aí fui lembrando de mais algumas aí, né? Não é bom falar. Mas quando falou de pirangueiro,
Eu pensei num jovem. Eu pensei no Vitor. Vitor é pirangueiro, Vitor? Mas muitas vezes é o contrário, né? O homem é estragado e a mulher é, ou melhor, e a mulher é pirangueira. O homem gasta e a mulher é segura. E nós chegando na pousada, nós fomos recebidos por jovens. Interessante, trabalhava 5 ou 6 jovens ali, que abria a porta para nós, da pousada, servia o café para nós. E eu e a Luciana levamos o Novo Testamento. Para nós lermos, a Bíblia era muito pesada, ia dar mais peso na bagagem. Então levamos um Novo Testamento, que era em inglês e português. E Deus tocou no meu coração de presentear uma daqueles jovens com aquele Novo Testamento. Mas e aí, qual deles? Para quem nós iremos dar? Aí a Luciana falou, vamos dar para aquele que arruma, vamos deixar em cima da cama. Quando a gente for embora, quem entrar vai ganhar o presente. Mas aí nós pensamos que eram só 2 jovens que arrumavam os quartos todos os dias. Trocava a cama, trocava a toalha a forro de cama, toalha de banho. Eram só 2 jovens. Mas tinha a portaria que todos eles abriam. Então você iria sair para um passeio, ia lá, todos eles, cada dia um abria. Aí nós pensamos, aquele que abrir a porta no último dia, nós iremos dar o presente para ele. Aí nós fizemos uma dedicação, e aí chegou o dia de nós irmos embora. Aí a van chegou novamente para pegar a gente, para levar para o aeroporto, e justamente uma jovem que servia o café para nós, ela foi e abriu para nós. Aí eu falei, olha, eu quero dar um presente para você. Esse aqui é um Novo Testamento, ela é em inglês, em português, isso vai ser uma bênção para a sua vida. E nós presenteamos aquela jovem com aquele Novo Testamento. O que eu quero dizer, irmãos, que em todo momento da nossa vida, nós não podemos esquecer desses 2 V na nossa vida. Ele nos chamou para vir, mas Ele também nos enviou para ir. Em todo lugar que você estiver, você tem que ter a consciência de que você foi chamado também para ir, para ser bênção onde você estiver, para falar de Cristo, para fazer a diferença, meu amado irmão. Então não podemos esquecer que fomos chamados e enviados. Interessante que Jesus vai dizer assim, e lá, Saulo, te será dito o que te convém fazer. Ou seja, o nosso chamado sempre vai ter incluído algo para fazer. É o nosso 2V da vida cristã. Vem e vai. Vem e vai. Logo assim, meus amados irmãos, se o apóstolo Paulo foi alguém, e de fato ele foi um apóstolo que pela vontade de Deus, né? Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não foi ele que se nomeou apóstolo, não foi a igreja que ungiu ele apóstolo. Não, ele diz que foi pela vontade de Deus. De fato foi. Então, se de fato Paulo foi escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, nós devemos escutar a sua mensagem. Nós devemos, amados irmãos, ler os seus escritos e dar a devida atenção àquilo que este homem escreveu aqui. Nós não devemos considerá-lo como um indivíduo qualquer, que aqui ao escrever ele está ventilando as suas opiniões pessoais. E ao mesmo tempo também, nós não devemos considerá-lo como mestre, dotado. Não, eu vou ver os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, porque ele é um mestre, ele é dotado. Não é por causa disso. Nós devemos ler os seus escritos, porque ele é apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus.
Ou seja, a autoridade dele é dada pelo próprio Cristo, em cujo nome, o nome de Cristo ele escreve, e a inspiração vinda do Espírito Santo de Deus. Então, o que esse homem escreveu vem de Deus para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Veja o que o autor de Hebreus capítulo 2, verso 1 diz. Hebreus capítulo 2, verso 1 nos diz. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz, vamos ler? Quantos acharam? Amém? Estão comigo, meus irmãos? Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, o autor de Hebreus, que possivelmente pode ser o apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, portanto convém prestar mais atenção, portanto convém nos apegar com mais firmeza àquilo que foi escrito, aquilo que nós estamos ouvindo. Quando a palavra de Deus é pregada, seja o apóstolo Paulo, seja o apóstolo Pedro, seja o apóstolo João, seja Tiago, seja Lucas, seja Mateus, convém nos atentar com mais diligência, porque esses homens foram homens que não se autodominaram, apóstolos, discípulos, foram escolhidos, nomeados pela vontade de Deus, e Deus usou esses homens para escrever. Amém? Então esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui, a autoridade do escritor. O apóstolo Paulo, ele tem autoridade para escrever. E ultimamente, vamos deixar para a próxima semana o terceiro ponto, a sublimidade do destinatário. Esse texto, esta introdução, ela não somente mostra a autoridade de Paulo, mas ela também vai mostrar a sublimidade dos destinatários, ou seja, a quem Paulo escreveu. A quem ele escreveu, meus irmãos? A igreja, A igreja que está em Éfeso. Vamos ver como ele trata a igreja, como ele coloca a igreja como pessoas sublimes diante de Deus. Veja o que ele diz, o verso 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Os irmãos, nota a sublimidade dos destinatários aqui. Primeiramente, Paulo trata os seus destinatários, que é a igreja, irmão Antônio, de santos. Quando ele diz santos aqui, ele não está se referindo a um grupo de pessoas que já morreram ali na igreja em Éfeso, e pelo fato delas terem sido boas quando elas eram vivas, agora elas são santas. Não é essas pessoas. Esses não são os santos. Mas também, ele não se refere a uma elite que estão vivos ali na igreja de Éfeso, uma elite, uma diretoria dentro da igreja, que são os santos da igreja, que são os santarrões da igreja de Éfeso. Não é aquela elite que ele está chamando de santo. Ele está chamando de santo, meus amados irmãos, a totalidade do povo de Deus em Cristo. A totalidade do povo de Deus em Cristo. Diretamente a todos os salvos daquela igreja, a todos os crentes daquela igreja, são denominados santos. E indiretamente a todos os salvos da terra. A nós, santos. Eles eram chamados de santos por terem sido separados para pertencer a Deus. Interessante que essa expressão ela foi usada primeiramente a Israel.
Israel, a nação santa. Mas depois, em Cristo, ela foi estendida à totalidade da comunidade cristã, da comunidade cristã. Todos em Cristo é declarado santo. Tamanha sublimidade, tamanho privilégio, tamanha graça, que diante de Deus nós somos comparados, é intitulado santo. É uma posição, é uma santificação posicional. Em Cristo nós obtivemos uma nova posição moral, santa e perfeita. Nós fomos separados do pecado e separados para Deus, aperfeiçoados para sempre no que concerne a nossa posição em Deus. Isso é maravilhoso. Você consegue mensurar aquilo que Cristo fez em você? Nos aperfeiçoou moralmente. Nós somos moralmente santos diante de Deus. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 1,30. Abra a sua Bíblia lá. 1 Coríntios 1,30. Olha o que Paulo vai dizer. Quantos acharam? Amém? 1 Coríntios 1,30, Paulo vai dizer: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, vamos ler juntos? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus nós fomos feitos sabedoria, justiça e santificação e redenção. Nós precisamos cada dia reconhecer que somos chamados santos. Isso deve provocar em mim um viver como servo de Cristo. Fomos chamados santos. Você é santo. Você é santo. É a sua posição em Cristo Jesus. Mas Paulo não somente vai dizer isso. Ele vai dizer aos santos e aos fiéis. Oh, louvado seja Deus! Quando ele diz fiéis aqui, ele está dizendo aqueles que são unidos por sua confiança comum, mediante Cristo Jesus. São aqueles que já fizeram uma entrega total a Cristo Jesus. Você já fez uma entrega total da sua vida a Cristo Jesus? Você é considerado os fiéis, porque você tem uma confiança comum. Nos une esta confiança em Cristo Jesus. Uma entrega total a Jesus. É muito difícil quando nós falamos, eu creio que tem sido gasto esta questão de aceitar Jesus. E eu tenho mudado um pouco, eu não tenho falado, você quer aceitar Jesus? Quando eu tenho feito o apelo, não sei se os irmãos têm percebido, eu tenho feito mais. Você gostaria de fazer uma entrega total da sua vida a Jesus? Porque, irmãos, as pessoas estão aceitando Jesus todos os dias aí fora. E elas estão vindo para a igreja com uma bagagem, com uma salada, com uma sopa de tradicionalismo, de religiosidade. E todas as pessoas que você vai evangelizar, você pergunta, você já aceitou Jesus? O que ela fala? Eu já aceitei. Mas quando você fala para ela, você já fez uma entrega total da sua vida a Cristo? Ela balança. O que envolve uma entrega total da sua vida a Cristo? Você já pensou sobre isso, Vitor? Imagine você dirigindo o carro da sua vida. Silvia é motorista aqui, né? Silvia e os demais motoristas. Imagine você dirigindo o carro da sua vida. E você vê Jesus pedindo carona, irmão Antônio. Jesus pedindo carona. Você para o seu carro. E você, olha Jesus, entra no meu carro. Eu quero dar carona para você. Muitas vezes nós pensamos de que Jesus realmente está ali porque ele está precisando de uma carona. Não, ele está ali porque ele quer
entrar na sua vida, o interesse dele não é a carona, o interesse dele é a sua vida. E você para, e você até abre a porta. Jesus, entra aqui na minha vida, no meu carro da minha vida. Aí Jesus diz, não. Mas por quê? Abre o bagageiro. Aí se abre o bagageiro, que é o seu coração, está cheio de pecados. Eu não entro em coração cheio de pecados. Aí Jesus Cristo cita para você Atos 3,19. E ele vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ele vai dizer, é preciso arrependimento total, para que eu entre no carro da sua vida. E ele trabalha ali no seu coração, e você se arrepende dos seus pecados. E você confessa os seus pecados. E você fala para ele, Jesus, agora sim, agora o Senhor pode entrar na minha vida. Vamos comigo. E ele diz assim, não, Silvia, eu só vou se eu for um motorista. Um motorista? Ah, isso eu já quer demais, hein? Eu já pedi perdão pelos pecados, agora o Senhor quer ser um motorista? Sim, aí ele cita para você Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele diz para você, isso significa submissão total. Você precisa de um arrependimento total e agora de uma submissão total. Você precisa entregar o volante da sua vida para mim. E Jesus, então você diz, Silvia, ok. Você sai lá, né, do volante, senta no carona e deixa Jesus guiar a sua vida. E Jesus está guiando. E de repente você fala para Jesus, para o carro. Mas por quê? Porque não é esse o caminho que eu ia pegar. O Senhor está pegando outro caminho. Você está indo para um caminho diferente. Você está mudando de direção. Aí ele vai citar para você novamente Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos. Você sabe o que é conversão, Silvia? É uma mudança de direção. Isso significa conversão total. O que envolve uma entrega total, então, pastor? Uma entrega total envolve arrependimento total, submissão total e uma conversão total. Muitas pessoas hoje até têm se arrependido, mas muitas pessoas hoje não querem entregar o volante da sua vida para Jesus. E ainda, quando Jesus quer ir para o caminho que Jesus quer guiar, ele diz, Senhor, não é esse o caminho que eu quero, deixa eu assumir novamente o volante da minha vida. Quando Paulo diz aos fiéis, Paulo está dizendo àqueles que verdadeiramente têm feito uma entrega total da sua vida a Jesus. Mas esses fiéis também aqui têm o sentido de fidelidade. Não é somente os fiéis que confiaram, é os fiéis que aprenderam a colocar a sua confiança naquele que o salvou. De confiar nele a sua vida, de dedicar a ele a sua vida. Esses são os fiéis. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, como aprendemos hoje à noite, olhar para a autoridade das Escrituras, porque as Escrituras foram escritas por homens que foram convocados, chamados pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo, não por mim mesmo, mas pela vontade de Deus. Que nós também possamos nos alegrar, porque nós fomos chamados santos.
A igreja é o lugar dos santos. Santos vivos, não santos mortos. Amém? Os santos de Deus que a Bíblia fala são os santos vivos. E que nós possamos também ser esses fiéis que fizeram uma entrega total da sua vida e que aprenderam a confiar, a dedicar as suas vidas àquele que passou a ser o seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar, irmãos, o hino 67. 67 vai falar da graça. Nós não chegamos até a graça hoje, mas a semana que vem nós vamos falar sobre a graça. Porque Paulo também vai falar na sua a saudação, graça e paz. Não é isso que ele diz no versículo 2? A vós, graça e paz. Nas 13 epístolas, meus irmãos, escrita pelo apóstolo Paulo, ele coloca essa saudação, graça e paz. Os irmãos sabem por que ele não escreve a paz antes da graça? Semana que vem os irmãos me respondam. Pense em casa, por que Paulo em todas as suas saudações, irmã Lourdes, ele não coloca paz e graça a vocês da parte de Jesus, mas sempre ele coloca graça e paz? Qual a razão disso? Alguém quer me responder agora ou quer semana que vem? Porque, irmãos, eu vou dar a resposta, porque não existe paz sem a graça. Por isso que a graça vem primeiro. Como que ele poderia abençoar o povo, a igreja, com a paz de Deus, se o povo não conhece a graça? Por isso que sempre a graça vem antes da paz, porque não existe paz sem a graça. Vamos cantar a graça? Cristo exaltado? Vamos cantar. 67. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá no céu. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Canta! No seu amor seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, no seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Pai, muito obrigado por esta noite de culto, esta noite onde nos reunimos em nome de Jesus.
aonde podemos buscar o Senhor em oração, nos prostrar diante os seus pés e ali encontrar graça e misericórdia. Obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela penetra no mais profundo do nosso coração. Terminamos esse culto falando e cantando sobre a graça. Obrigado pela tua maravilhosa graça que nos alcançou, que nos salvou, ó Pai, que nos transformou. Obrigado por Jesus Cristo, ó Pai, obrigado por ter mudado a nossa posição, nos ter feito e considerados santos em Cristo Jesus. Pai bondoso, que a tua palavra possa trazer vida em nosso coração, fortalecer a nossa fé, alegrar o nosso coração. Ó Pai, por aquilo que um dia nós fomos e agora quem somos nos dias de hoje, em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor transformou a realidade da nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos deu, ó Pai, uma salvação eterna. Nos deu uma família, a família dos santos, dos separados em Cristo Jesus. Pai, nos dê uma boa noite de descanso e nos prepare para o dia de sábado, porque teremos o clube, Pai. E nós queremos e pedimos a tua bênção para o clube, pedimos a tua direção, que o Senhor possa encaminhar cada um daqueles adolescentes, daquelas crianças que estiveram conosco no clube passado, que eles possam ser lembrados pelo teu Espírito Santo e eles possam vir com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Pai, abençoe aqueles que estarão aqui trabalhando para o Senhor, que nós possamos trabalhar no poder e na dependência do teu Espírito Santo. Que a tua palavra possa tocar no mais profundo do coração daquelas crianças e daqueles adolescentes, e eles venham receber, fazer uma entrega total da sua vida a Jesus Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Vamos recitar nossa divisa, meus irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Após oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe os irmãos que estão em casa.